Olá, meu nome é Gabriel Macedo Dantas e eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica que eu realizei sob orientação do professor Arsene Melikian, do Instituto de Física da Universidade de Brasília. O título do meu projeto é Instantons de Young-Mills na teoria quântica de campos e eu gostaria de falar um pouquinho primeiro dos objetivos do projeto. Bom, a ideia principal é se familiarizar um pouco com a teoria de campos e com a matemática necessária para entender as propriedades básicas dessa solução de Instanton BPST na teoria de Young-Mills. Dentre a matemática necessária para entender essa solução, a gente estudou em particular os grupos de homotopia da topologia algébrica. Bom, uma definição informal para essas soluções que nós vamos abordar são basicamente soluções localizadas das equações de movimento clássicas da teoria, cuja ação euclidiana é finita. Então aqui há dois aspectos importantes: o fato de que a gente está trabalhando com a teoria euclidiana, ou seja, com a coordenada de tempo imaginária, e que a ação para essas soluções é finita. Bom, algumas das referências principais estão aqui, que eu vou colocar no final da nossa apresentação. E, bom, primeiro, a motivação para o estudo desses instantons é basicamente compreender melhor o regime não perturbativo das teorias de campos. E, em particular, algumas aplicações concretas em que isso foi interessante, né, de ser estudado foi, por exemplo, na resolução do problema U1 na física de partículas pelo T. Hooft, na década de 70, a demonstração analítica, né, do confinamento dos quarks em certos toy modos, em certas teorias simplificadas que se parecem com a teoria das interações fortes. E também na cosmologia, o estudo dessas soluções motivou também a questão do decaimento do falso vácuo, que é um tema relevante em conexão com a inflação cósmica também. Bom, primeiro, para falar sobre as soluções de instantons, eu vou apresentar um pouquinho da teoria de Young-Mills. Então, aqui eu escrevi a ação euclidiana da nossa teoria. Aqui, tanto o F-mini quanto o campo de calibre AMI tomam valores na álgebra do grupo, né, que é o grupo de calibre SU2. E para obter soluções que tornam essa ação finita, a gente vai exigir que o campo de calibre seja do tipo puro calibre no infinito. Esse infinito da região que nós estamos tratando, a gente vai identificar com a esfera S3, que é a fronteira de uma região V, né, dentro do nosso espaço euclidiano. Então, o campo de calibre, nesse limite, toma essa forma que eu escrevi aqui embaixo, onde U é um elemento da álgebra de SU2. Bom, uma vez que esse grupo de Lie SU2 é topologicamente idêntico à própria esfera S3, as configurações que nós procuramos são essencialmente mapas de S3 em S3. Então, esses mapas são classificados pelo grupo de homotopia aqui de ordem 3. Então, aqui, todos esses mapas são classificados por um único número inteiro, que é chamado de número de enrolamento, ou winding number, da esfera S3. E esse número é um invariante topológico, dado pela seguinte expressão na situação em que a gente está considerando. A ideia é que, bom, cada um desses mapas são classificados em certas classes de equivalência. Então, todos os mapas que são caracterizados por um número fixo de enrolamento, eles são homotópicos entre si. E mapas que têm um número de enrolamento distinto são topologicamente inequivalentes. Bom, a existência desse invariante topológico acima nos permite deduzir um limite inferior para o valor da ação euclidiana, que é esse daqui que eu escrevo. Bom, as soluções que saturam exatamente esse limite, elas obedecem às chamadas equações de dualidade, que eu escrevi aqui com um sinal positivo, mas sem perda de generalidade. No caso geral, a gente tem um sinal mais ou menos aqui do lado. Bom, em 1975, Bellavin e colaboradores encontraram uma família de soluções topologicamente não triviais para essas equações de dualidade. Explicitamente, eles encontraram a seguinte solução que eu escrevo aqui abaixo, onde sigma denota as matrizes de Pauli, como de costume. Bom, algumas generalizações com carga topológica arbitrária foram encontradas posteriormente. Essa solução de PPST, ela possui, né, carga topológica exatamente igual à unidade. Então, algumas aplicações disso são as seguintes. Bom, a lagrangiana mais geral que nós podemos escrever para a teoria de Young-Mills é a seguinte. A gente pode adicionar esse segundo termo aqui, que não altera as equações de movimento clássicas, porque pode ser provado que isso aqui é uma divergência total. E esse θ aqui é uma nova constante de acoplamento. Então, o vácuo da nossa teoria, ele na verdade é uma superposição de vários setores topologicamente distintos, onde a gente rotula cada um deles justamente com essa carga topológica aqui. Bom, em 1976, o T. Hooft notou que quando a gente introduz férmions não massivos na teoria, o tunelamento promovido pelas soluções de instantons entre esses setores topologicamente distintos é suprimido. Então, com isso, nós descobrimos que o vácuo da teoria de Young-Mills é muito mais complicado do que a gente imaginava. Bom,